Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós temos uma aula muito especial. Mas antes de eu falar da aula de hoje, deixa eu perguntar, como é que vocês estão? Estão conseguindo realizar as atividades? Eu tenho observado no grupo alguns de vocês sempre fazendo perguntas, participando, isso é muito bom. Isso prova que vocês não mudaram, continuam os mesmos que eu conheci lá na escola. Aqueles alunos esforçados, que fazem as atividades, que prestam atenção na aula, que se comportam. Então, muito bem, estou muito feliz com vocês, tá bom? A nossa aula de hoje está falando sobre multiplicação de números naturais, tá? É uma aula de matemática. Então, vamos lá, vou mostrar aqui um cartazinho, como sempre, né, vocês têm acompanhado nas minhas aulas. Eu tenho trazido esses cartazes coloridos para que vocês possam visualizar o conteúdo. E a aula de matemática não poderia ser diferente, não é verdade? Existem pessoas que têm medo de matemática, dizem, matemática é uma matéria ruim, eu tenho dificuldade, matemática não entra na minha cabeça, mas com tia Bárbara as coisas são diferentes. Você já notaram desde o começo do ano, não é verdade? As aulas de matemática, elas podem sim ser muito legais, a gente só precisa se esforçar e prestar bastante atenção. Combinado? Então aqui pela videoaula vocês têm que prestar bastante atenção e continuar se esforçando assim como vocês têm feito em todas as aulas desde o começo dessa semana. Vamos lá? Multiplicação de números naturais. O que seria? A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Observem, vocês têm aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 10, certo? E também podemos escrever dessa forma, como a gente está acostumado a ver na tabuada. 5 vezes 2, 10. Por que, tia? Ficou 5 vezes 2 igual a 10. Simples. Aqui, o número 2, nessa parte de cima, ele se repete 5 vezes. 5 vezes esse x aqui, no meio da operação, tá? É o sinal da multiplicação, tá bom? Então, quando a gente fala de 5 vezes, a gente está falando da quantidade de vezes que um número, que um elemento está sendo repetido. Então, aqui o número 2 se repetiu 5 vezes e a gente somando cada número 2, a gente obteve 10 como resultado. E aqui abaixo, nós multiplicamos o número 5 vezes 2. Por quê? Porque o 2 foi repetido 5 vezes aqui e o resultado também foi 10, ok? Agora, eu quero falar para vocês sobre um ponto bem importante da nossa aula de multiplicação. Porque para fazer multiplicação não é simplesmente conhecer a tabuada, não é? Por falar em tabuada, eu vou colocar aqui abaixo do vídeo uma tabuada de multiplicação. E essa tabuada deve ser copiada no caderno de matemática de vocês, ok? Essa tabuada vocês vão fazer da seguinte forma: vocês vão copiar o cabeçalho da escola, do Candário Cristo Redentor, colocar a data, colocar o seu nome, como a gente faz na escola normalmente, tá bom? Vocês vão pular uma linha, colocar atividade de matemática, tabuada de multiplicação. Pula uma linha e vai fazer as colunas. Não precisa usar régua não, você faz tabuada de 2, aí dá um espaço, tabuada de 3, de 4, 5 e assim por diante até chegar na última tabuada. Combinado? Mas para facilitar, como eu disse, eu vou colocar um modelo de tabuada e vocês só vão copiar. Mas voltando aqui para nossa aula de matemática, vamos falar agora das ideias de multiplicação. Ideias, tia, como assim? Porque foram criados vários métodos para a gente conseguir multiplicar de uma forma mais simples e fácil. Por exemplo, eu tenho aqui um probleminha, né? Vamos dizer assim, uma questão, né? Porque problema parece algo complicado, algo difícil de ser resolvido, mas aqui não é o caso. Rita tem 6 cédulas, ou seja, 6 notinhas de dinheiro, né? De 5 reais. Quanto ela tem? Olha aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar, vou aproximar mais da câmera. Tá vendo? Aqui, vocês têm 6 notas de 5 reais, ok? E aqui nessa faixinha rosa, você tem o número 5 repetido 6 vezes, tá? Lembra da ideia de adição que nós falamos no cartazinho anterior, né? Que é uma soma de parcelas iguais. Olha aqui, todas as parcelas são iguais.
eu tenho o número 5. Não reparem o cartaz voar, é o ventilador, tá? Nós temos o número 5 escrito aqui 6 vezes. E se eu for somando, já que aqui é uma adição aqui nessa faixa rosa, se eu for somando cada número 5, ao final eu vou obter o número 30. Quantas vezes o número 5 se repetiu aqui? 6 vezes. Então, eu posso escrever como eu fiz no outro cartaz, 5 vezes 6 também será igual a 30. Observe que são formas diferentes, mas a gente obteve o mesmo resultado. Então, no dia que a mamãe der para você aí 6 notas de R$5, tá? Vocês têm que praticar a ideia de quê? De juntar. Vocês não devem sair gastando assim sem pensar. Juntem, né? Pensem assim, a longo prazo. Lembra da aula de oficina de negócios? A longo prazo, até o final do ano. Ah, eu quero comprar, deixa eu ver, eu quero comprar uma bicicleta. De repente, se você começar a juntar o dinheiro, quem sabe você não consegue. Então fica a dica. Pratique a multiplicação no seu dia a dia. Junte notinhas, né, de 5, de R$2, de 10, de quanto você tiver. As moedinhas também valem. E vocês vão juntando. Coloquem um objetivo e sigam em frente que vocês conseguem, ok? Então vamos lá, repetindo. 6 notas de 5 vezes, né? Vezes 5, vezes 5 vezes 6, 30. Eu tenho R$5 vezes 6, então dá R$30, ok? Outra ideia de multiplicação é essa aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui meu cartaz, tá? É a ideia de disposição retangular. Como é que funciona isso, tia? Vamos ver outra questão? José vai colocar cerâmica na parede da cozinha. Olha, a casa do José vai ficar bonita, a cozinha vai ficar nova, né? Acho que a mãe dele vai gostar. As pedras ficarão dessa forma. Vamos lá, deixa eu mostrar as pedras da cozinha de José. Olha, vai ser da cor dos Minions, ó. Amarelo e azul, tá bom? Agora vamos pensar um pouco. Se vocês observarem, são 5 colunas e 6 linhas. Ou seja, 5 colunas assim, ó, em pezinha e 6 linhas. 5 colunas na vertical e 6 linhas na horizontal, tá bom? Então vamos entender. Em cada linha eu tenho quantas pedras? Eu tenho 5 pedras, ok? E em cada coluna eu tenho 6 pedras, certo? Lembra da continha anterior que nós fizemos? Então, se você pegar o número 6 aqui, ó, podemos escrever dessa forma. O número 6, ele apareceu 5 vezes. 5 vezes 6, 30. Ou, se eu pegar o número 5 6 vezes, 6 vezes 5, 30. Certo? O resultado fica o mesmo. Essa é a ideia de disposição retangular. Quando você quer calcular a quantidade de pedras, por exemplo, de cerâmica, como aqui na cozinha do José, então você vai fazer a multiplicação dessa forma, tá? Ah, esse aqui eu acho que as meninas vão gostar, mas os meninos podem aprender e de repente combinar as roupas dele, né? Calça, camisa, ou então camisa e short. Vamos lá, bermuda, né? Short para as meninas. Vamos lá. Ideia de combinação de possibilidades. Como funciona isso, tia Bárbara? Vamos ler a questão de hoje, de agora. Lia tem 2 blusas, uma rosa e uma azul. E 3 saias, uma verde, uma preta e uma vermelha. Quantas combinações ela pode fazer? Veja só, a primeira combinação, ela pegou a blusa rosa, tá? Ela pode combinar a blusa rosa com a saia verde, a blusa rosa com a saia preta, a blusa rosa com a saia vermelha. Na segunda combinação, ela pegou a mesma blusa azul, aliás, outra blusa, né? Agora a blusa azul, com as mesmas saias, ó. A blusa azul com a saia verde, a blusa azul com a saia preta e a blusa azul com a saia vermelha. Então a gente chegou à conclusão de quê? Que são 6 possibilidades. Ela pode combinar 6 formas de se vestir. Como é que isso funciona? Ela tem 2 blusas, olha aqui, ó, e 3 saias. Quando eu multiplico 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o resultado é 6. Isso indica que Lia pode combinar a sua forma de vestir 6 vezes, 6 possibilidades. Tá
tá bom? Aqui, ó, ideia de razão e proporcionalidade. Vamos entender outra questão. João tem 2 pipas e Paulo tem o dobro. Quantas pipas Paulo tem? João tem 2 e Paulo. Quantas será que ele vai ter? Vamos imaginar. Quando usamos os termos dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo, empregamos a ideia de proporcionalidade da multiplicação. O que é isso, tia Bárbara? Se João tinha 2 pipas e Paulo tem o dobro, como é que a gente vai realizar essa conta? Vamos pensar, a gente falou na proporcionalidade, dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Vamos entender aqui, ó, dobro é 2 vezes uma quantidade, triplo é 3 vezes uma quantidade, quádruplo vai ser 4 vezes uma quantidade e quíntuplo é 5 vezes uma possibilidade. Se fosse um sextuplo, por exemplo, seriam 6 vezes uma possibilidade. Então aqui, ó, já que João tem 2 pipas e Paulo tem um dobro, então aqui qual é a quantidade que eu vou duplicar? Vai ser o 2. Então eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, Paulo tem 4 pipas. Entendido isso? E finalizando, nós temos aqui, olha, o algoritmo da multiplicação. Um algoritmo de multiplicação é um método que realiza a multiplicação de 2 números. Dependendo do tamanho dos números, diferentes algoritmos são usados. Então aqui vocês têm uma continha de vezes, né? Uma operação de multiplicação na disposição que vocês estão acostumados a encontrar no livro, certo? Você primeiro multiplica este número pelos 2 de cima e depois multiplica este número pelos 2 de cima. Soma o resultado das 2 multiplicações e aqui você vai ter o total, né? O resultado da sua operação, tá bom? Gostaria que vocês realizassem a leitura, tá certo? E respondessem a página 52, 53 e 54. Prestem bastante atenção e façam as atividades com calma. Eu sei que vocês são capazes e acredito no potencial de vocês, tá bom? Um beijo, um bom final de semana. Aproveitem, cuidem bem da mamãe de vocês, porque vai ser o Dia das Mães no próximo domingo. Atenção, mamães, feliz Dia das Mães para todas vocês. Que Deus abençoe a todas. Amém? Um beijo. Até a próxima. Tchau!